Imagine um reino de pura luz, onde não existe dor, sofrimento ou qualquer sombra de mal. Um lugar onde a glória de Deus resplandece em sua plenitude e todos os seres que ali habitam vivem em perfeita harmonia. Esse é o paraíso celestial, descrito nas Escrituras como um ambiente de perfeição absoluta. Mas dentro desse reino magnífico, um mistério intrigante surge. Como foi possível que Lúcifer, um dos mais elevados anjos de Deus, tenha se rebelado? Se o paraíso era perfeito, por que a maldade nasceu em um de seus habitantes? Como um ser criado para a luz decidiu abraçar as trevas? Essas são perguntas que desafiam nossa compreensão e levantam um dos maiores enigmas da fé cristã. Se Deus criou tudo de maneira perfeita, como poderia existir espaço para a rebelião? Iremos mergulhar fundo nesse mistério. Iremos explorar a origem de Lúcifer, entender o que levou sua queda e descobrir o verdadeiro significado do livre-arbítrio no plano divino. Vamos analisar as passagens bíblicas que revelam essa história e desvendar o que realmente aconteceu nos bastidores do céu antes da criação da humanidade. E mais, vamos refletir sobre como essa rebelião impacta nossas vidas hoje. Porque, no fim das contas, a história de Lúcifer não é apenas uma narrativa distante. Ela carrega lições profundas sobre orgulho, escolhas e o destino eterno de cada um de nós. Então, se você quer descobrir os segredos por trás da primeira grande batalha espiritual da história, continue assistindo. O que será revelado pode mudar completamente a forma como você enxerga a perfeição, o paraíso e até mesmo a natureza do mal. Lúcifer, o guardião do paraíso. Imagine um ser de beleza indescritível, radiante como a luz da manhã, cercado por uma glória que poucos poderiam contemplar. Seu brilho era tão intenso que sua própria existência refletia a majestade divina. Esse era Lúcifer antes da queda, uma das mais magníficas criações de Deus. Mas quem realmente era ele? Qual era sua função no céu? Para entender sua rebelião, primeiro precisamos compreender sua origem e posição na hierarquia celestial. A Bíblia nos dá algumas pistas sobre Lúcifer antes de sua rebelião. Em Ezequiel 28, 12 e 15, encontramos uma descrição fascinante. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa, sardônio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Feito de ouro, os tambores e os pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Esse trecho nos revela que Lúcifer não era um anjo comum. Ele era um querubim ungido, um título que indica uma posição altíssima no reino celestial. Sua função era cobrir, proteger e exaltar a santidade de Deus. Sua aparência era deslumbrante, adornada com pedras preciosas e sons harmoniosos. Ele foi criado para a adoração e para refletir a glória do Criador. Mas algo aconteceu. Algo mudou dentro dele. Para entender o papel de Lúcifer, é importante saber como era organizada a hierarquia celestial. A Bíblia nos dá algumas indicações de diferentes classes de seres espirituais. Serafins, descritos em Isaías 6, são os anjos que ficam ao redor do trono de Deus, proclamando incessantemente sua santidade. Querubins, citados em Gênesis 3:24 e Ezequiel 10, são guardiões da presença divina. Lúcifer era um deles. Arcanjos, como Miguel, mencionado em Judas 1:9 e Apocalipse 12:7, que lideram batalhas espirituais.
Lúcifer não apenas fazia parte dessa estrutura, mas estava no topo dela. Ele tinha acesso direto ao trono de Deus. Ele estava acima de incontáveis anjos e era um símbolo da própria perfeição divina. Então surge a pergunta inevitável: o que levou esse ser glorioso a se corromper? Como o orgulho nasceu em um coração que conhecia a perfeição absoluta? O primeiro pecado da história. Diferente da humanidade que foi tentada no Éden, Lúcifer não foi tentado por ninguém. O mal nasceu dentro dele. Isso é um dos maiores mistérios da existência. Como o pecado surgiu sem uma influência externa? A chave para entender essa questão está em Isaías 14:13-14, onde Lúcifer declara suas intenções ocultas. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes ele repete: eu subirei, eu exaltarei, eu serei. Aqui está o coração do pecado de Lúcifer. Ele queria ser Deus. O orgulho foi a faísca que incendiou a maior rebelião da história. Mas se Lúcifer já tinha tudo, por que desejaria mais? O livre-arbítrio e a perfeição de Deus. Uma questão que muitas pessoas levantam é: se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que o criou? A resposta está no conceito de livre-arbítrio. Deus não cria seres programados para obedecer automaticamente. O verdadeiro amor e adoração só podem existir quando há liberdade de escolha. Lúcifer foi criado perfeito, mas essa perfeição incluía a capacidade de escolher. Deus poderia tê-lo programado para nunca pecar, mas então ele não seria um ser verdadeiramente livre. Isso significa que o paraíso, embora perfeito, não era um lugar onde escolhas eram impossíveis. Lúcifer teve o direito de escolher, e sua escolha foi o orgulho. Mas ainda há uma questão importante. Se ele começou a se corromper, por que Deus não o destruiu imediatamente? A resposta para isso está na justiça divina. Se Deus o destruísse sem permitir que o mal fosse exposto, os anjos poderiam questionar a autoridade divina. Por isso, Deus permitiu que o caráter de Lúcifer fosse revelado por completo antes de seu julgamento final. E foi assim que, em meio à glória celestial, nasceu a maior traição da história. A perfeição do paraíso agora abrigava um traidor. Mas o que aconteceu depois? Como Lúcifer conseguiu convencer outros anjos a segui-lo? Vamos mergulhar nos detalhes dessa conspiração celestial e entender como um único anjo conseguiu dividir os exércitos do céu. A conspiração celestial. Como Lúcifer seduziu os anjos. A rebelião de Lúcifer não foi um ato impulsivo, um simples momento de insatisfação. Não. Foi um plano meticuloso, desenvolvido ao longo do tempo. Ele não apenas decidiu se rebelar, ele convenceu uma legião de anjos a segui-lo. Mas como isso aconteceu? Como um ser criado para refletir a glória de Deus conseguiu plantar dúvidas nos corações de outros anjos? Para entendermos isso, precisamos mergulhar profundamente nas Escrituras e tentar visualizar os bastidores dessa grande conspiração. Diferente da rebelião humana, que aconteceu de forma direta quando Eva foi enganada pela serpente, a rebelião angelical foi muito mais sutil. A Bíblia nos dá uma pista sobre o método de Lúcifer em Apocalipse 12:4. E a sua cauda arrastou a terça, parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Aqui as estrelas do céu simbolizam os anjos que caíram com ele. 1/3 do exército celestial foi persuadido. Mas como? A resposta pode estar no uso da dúvida. A mesma arma que Lúcifer usaria mais tarde no Éden para enganar Eva, pode ter sido usada antes para semear questionamentos no céu. Talvez ele tenha dito algo como: por que devemos nos submeter eternamente?
Deus realmente se importa conosco ou somos apenas servos em seu grande plano? Por que ele tem todo o poder enquanto nós, que também somos gloriosos, não podemos compartilhar dessa autoridade? Com palavras aparentemente inocentes, ele começou a espalhar um veneno sutil. Dúvida, insatisfação, questionamento da autoridade divina. Lúcifer não era um líder qualquer. Ele era extremamente carismático e persuasivo. Como diz Ezequiel 28:17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele usou sua própria beleza e sabedoria para convencer os outros. Talvez ele tenha argumentado que Deus estava sendo injusto ao manter todo o poder apenas para si. E aqui está um ponto crucial. A rebelião de Lúcifer não começou com um ataque contra Deus, mas com um desejo de igualdade. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Não necessariamente destronar Deus, mas ser reconhecido no mesmo nível. Esse discurso pode ter soado sedutor para muitos anjos. Afinal, se Lúcifer, um dos mais elevados, no céu, estava questionando a ordem divina, talvez houvesse algo de verdade nisso, certo? Mas havia um problema. O orgulho de Lúcifer nunca permitiria que ele fosse apenas igual a Deus. No fundo, ele queria governar. Enquanto Lúcifer espalhava sua influência, outros anjos permaneceram leais a Deus. A Bíblia sugere que o arcanjo Miguel foi um dos principais defensores da justiça divina. Em Apocalipse 12:7, vemos o desenrolar desse conflito. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Aqui, Lúcifer já não é chamado pelo seu nome original, mas de dragão, um símbolo de sua corrupção. A guerra não foi apenas uma luta física, foi uma luta por lealdade. Os anjos tiveram que escolher de que lado ficariam, e a escolha foi feita. Um terço deles se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Mas antes que essa guerra ocorresse, houve um momento decisivo. O instante em que Deus, conhecendo os pensamentos de Lúcifer, finalmente confrontou sua rebelião. O confronto divino, o momento da decisão. O que será que aconteceu quando Deus chamou Lúcifer para prestar contas? Podemos imaginar a cena, o trono da glória, cercado por anjos que observam atentamente. Lúcifer, de pé diante de Deus, sua luz agora obscurecida por ambição. Talvez Deus tenha lhe perguntado: por que permitiste que o orgulho enchesse teu coração? Não te dei um lugar de honra, não te criei com glória e beleza? Por que desejas ser como eu? Mas ao invés de arrependimento, Lúcifer sustentou seu orgulho. Ele não aceitaria um não. Ele acreditava que poderia vencer. Foi nesse momento que a sentença foi decretada. Lúcifer e seus seguidores seriam expulsos do céu para sempre. A guerra estava prestes a começar. Se essa história está te prendendo, se você quer entender os segredos mais profundos do Apocalipse e da Bíblia, então se inscreva agora no canal. Aqui exploramos os mistérios das Escrituras de uma forma clara, detalhada e reveladora. E lembre-se, a melhor forma de não perder nenhum vídeo é ativando o sininho de notificações. Assim, você será avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. Vamos entrar na Guerra Celestial. Como foi essa batalha? Os anjos realmente lutaram? O que aconteceu quando Lúcifer foi expulso? Tudo isso será revelado a seguir. A grande guerra no céu, a queda de Lúcifer e seus seguidores. O clima no céu nunca mais seria o mesmo. O paraíso, antes um lugar de perfeita harmonia, agora estava dividido. De um lado, os anjos fiéis a Deus. Do outro, Lúcifer e seu exército de seguidores. O que antes era apenas uma conspiração silenciosa, agora se transformava em um conflito aberto. Mas como foi essa batalha?
Os anjos realmente lutaram fisicamente? O que aconteceu no momento da expulsão? Neste capítulo, vamos explorar um dos eventos mais impactantes de toda a história do universo: a Grande Guerra no Céu. A Bíblia nos dá uma descrição poderosa dessa batalha em Apocalipse 12, 7 e 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui a cena é clara: um confronto entre Miguel e Lúcifer. Mas o que realmente aconteceu? Se pensarmos na guerra como algo físico, imaginamos anjos empunhando espadas flamejantes, lutando em meio a clarões de luz. No entanto, a batalha pode ter sido algo ainda mais profundo: um conflito espiritual de autoridade e poder. Miguel, descrito na Bíblia como o grande príncipe guerreiro, liderou o exército de Deus contra os rebeldes. Seu nome significa "quem é como Deus", uma resposta direta à arrogância de Lúcifer, que desejava ser igual ao Altíssimo. O confronto não foi equilibrado. Não havia chance de vitória para Lúcifer. O Criador do universo já havia decretado sua derrota. Mas mesmo assim, ele resistiu até o fim. E então aconteceu o inevitável: a expulsão. A cena deve ter sido aterradora. O trono de Deus brilhava em sua glória, enquanto Lúcifer e seus anjos eram arrancados de sua posição de honra. Um terço do exército celestial estava agora em queda livre. A queda não foi apenas simbólica. Eles foram lançados para longe do céu, para uma nova realidade. Jesus mencionou esse evento em Lucas 10, 18. Eu via Satanás como um relâmpago cair do céu. Essa imagem de um relâmpago mostra o quão rápido e impactante foi esse momento. O mais belo dos anjos agora se tornava o príncipe das trevas. Mas para onde ele caiu? E o que aconteceu depois? A Bíblia sugere que após a queda, Satanás passou a vagar pela terra, como descrito em Jó 1, 7. Então o Senhor perguntou a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor: "De rodear a terra e passear por ela." Isso significa que depois de sua expulsão, Lúcifer e seus demônios passaram a agir na terra, influenciando a humanidade desde o princípio. Mas aqui surge uma questão intrigante: se ele caiu antes da criação do homem, qual era seu objetivo? Muitos estudiosos acreditam que Satanás, tomado pelo desejo de vingança, passou a dedicar sua existência a destruir o plano de Deus. A primeira grande prova disso: o Jardim do Éden. Vamos ver como Lúcifer, agora conhecido como Satanás, arquitetou sua primeira grande investida contra a criação de Deus, e como isso afetou toda a humanidade até hoje. Agora eu quero saber sua opinião. O que você acha dessa grande guerra no céu? Você acredita que foi uma batalha literal ou mais simbólica? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo conteúdos profundos sobre a Bíblia e o Apocalipse. Agora iremos ver como a serpente enganou Adão e Eva e deu início a uma nova era de batalha espiritual na Terra. O engano no Éden, a primeira grande vitória de Satanás. Após sua queda do céu, Satanás estava decidido a se vingar de Deus. Se ele não podia mais reinar no paraíso, então tentaria destruir a obra-prima da criação divina, a humanidade. Lúcifer, agora chamado Satanás, tinha um objetivo claro: corromper os seres humanos e afastá-los de Deus. Ele sabia que não poderia vencer uma guerra contra o Criador diretamente, mas se conseguisse manchar a criação, poderia trazer sofrimento, destruição e rebelião contra Deus. Seu primeiro alvo: Adão e Eva, os primeiros habitantes do Jardim do Éden. Mas como ele faria isso?
Como convenceria um casal que vivia em plena comunhão com Deus a duvidar do próprio Criador? A resposta estava em sua arma mais poderosa, o engano. A Bíblia descreve o Éden como um verdadeiro paraíso. Em Gênesis 2, 8 e 9 lemos: "E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para o lado do leste, e ali colocou o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um lugar perfeito. Não havia fome, dor, sofrimento ou morte. Tudo o que Adão e Eva precisavam estava ali, à disposição. Deus lhes deu liberdade, mas também estabeleceu um limite. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá." Gênesis 2, 16, 17. Aqui vemos uma lei simples, mas com um significado profundo. A obediência a Deus era essencial para manter o paraíso. Satanás viu nisso sua chance. Se conseguisse fazer o casal desobedecer, a harmonia seria quebrada. E assim, ele iniciou sua investida. A Bíblia nos diz que Satanás usou uma serpente para enganar Eva. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3, 1. Mas por que uma serpente? Primeiro, é importante entender que essa serpente não era um animal comum. A Bíblia a descreve como astuta, ou seja, dotada de inteligência e sagacidade incomuns. Satanás pode ter se disfarçado por meio dela ou possuído esse ser para se comunicar diretamente com Eva. Além disso, no contexto da época, a serpente não era um símbolo de medo ou maldição. Somente depois da queda, ela passou a ser associada ao mal. No Éden, era apenas mais um dos animais criados por Deus, o que significa que Eva não viu razão para suspeitar ao ouvir sua voz. Aqui, vemos o primeiro grande truque de Satanás, a sutileza. Ele não apareceu de maneira assustadora ou impôs uma tentação óbvia. Pelo contrário, ele agiu com inteligência, se aproximou e plantou a dúvida. O diálogo entre Satanás e Eva começa de forma aparentemente inocente. Foi isso mesmo que Deus disse: "Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim." Gênesis 3:1. Perceba a malícia da pergunta. Deus nunca proibiu comer dos frutos das árvores, apenas de uma única árvore. Mas Satanás distorceu a ordem divina, plantando a dúvida. Será que Deus realmente disse isso? Eva tentou corrigir a serpente, mas já estava envolvida na armadilha. Ela respondeu: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão." Gênesis 3, 2, 3. Agora vem o golpe fatal. Satanás não apenas distorce a verdade, mas a contradiz abertamente. Certamente não morrerão. Gênesis 3, 4. E então ele lança a isca final. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Aqui está a essência da tentação. Satanás ofereceu a Eva o mesmo desejo que o levou à ruína: ser como Deus. Eva, diante dessa nova perspectiva, começou a ver o fruto com outros olhos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ganhar sabedoria, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que também comeu. Gênesis 3, 6. Aqui vemos 3 aspectos da tentação que continuam a ser usados até hoje. O desejo da carne parecia agradável ao paladar. O desejo dos olhos era atraente aos olhos. A soberba da vida, desejável para ganhar sabedoria. Foi exatamente assim que Satanás enganou Eva e continua enganando a humanidade até hoje. A consequência foi imediata.
O que antes era inocência, agora se transformou em vergonha. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então costuraram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3:7. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, mas não havia onde fugir. O Senhor os confrontou e cada um tentou culpar o outro. Adão culpou Eva. A mulher que me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. Eva culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Mas Deus já sabia de tudo. As sentenças foram dadas. A serpente foi amaldiçoada a rastejar e se tornaria símbolo do mal. A mulher sofreria dores de parto e estaria sujeita ao marido. O homem teria que lutar pela sobrevivência, trabalhando com suor e sofrimento. E o pior, a morte entrou no mundo. O paraíso estava perdido, mas Deus fez uma promessa. E porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Essa era a primeira profecia sobre a vinda de Cristo, o descendente que destruiria Satanás para sempre. A batalha estava apenas começando. Agora veremos como a luta entre Deus e Satanás continuou ao longo da história e como o inimigo tentou impedir a vinda do Salvador. Se você quer continuar acompanhando essa história e entender os mistérios mais profundos da Bíblia e do Apocalipse, se inscreva agora no canal. Aqui exploramos a palavra de Deus de forma clara e reveladora, trazendo verdades que muitos desconhecem. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo. O plano de Satanás para impedir a vinda do Salvador, a queda de Adão e Eva foi apenas o começo. Satanás havia conseguido separar a humanidade de Deus, mas ele sabia que isso não era o fim da história. Uma promessa havia sido feita. Ainda no Jardim do Éden, Deus declarou algo que mudaria o curso da história para sempre. E porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Essa foi a primeira profecia sobre o Messias, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e restaurar a humanidade. Satanás entendeu essa mensagem imediatamente. Se Deus prometeu que um descendente da mulher o derrotaria, então ele precisava impedir esse plano a qualquer custo. O inimigo já havia enganado o primeiro casal, mas agora ele precisava ir além. Ele precisava corromper toda a linhagem humana para evitar que o Salvador nascesse. O grande jogo estava apenas começando. O tempo passou e a humanidade começou a se multiplicar sobre a terra. Mas com isso, o pecado também se espalhou. A Bíblia nos conta que os homens se tornaram cada vez mais perversos. Mas algo muito maior e muito mais sombrio estava acontecendo nos bastidores. Em Gênesis 6:1-2, encontramos um mistério que tem intrigado estudiosos há séculos. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si como mulheres todas as que escolheram. Quem eram esses filhos de Deus? A interpretação mais aceita entre muitos estudiosos é que esses filhos de Deus eram anjos caídos, seres espirituais que abandonaram seu lugar no céu e vieram à terra para corromper a raça humana. Se isso for verdade, então estamos diante de uma tentativa direta de Satanás de destruir a linhagem humana. O que aconteceu a seguir foi assustador. Naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Gênesis 6:4. Os filhos dessa união entre anjos caídos e mulheres humanas foram chamados de Nefilins. Eles eram seres poderosos,
corrompidos e violentos. A terra rapidamente se tornou um lugar de caos, maldade e perversão. O Senhor viu que a perversidade do homem havia se multiplicado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6:5. Satanás acreditava que seu plano estava funcionando. Se toda a humanidade estivesse corrompida, como Deus poderia cumprir sua promessa? Mas Deus sempre tem um plano maior. No meio de toda aquela corrupção, havia um homem diferente. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Gênesis 6:9. Noé e sua família não haviam se corrompido. Eles ainda eram puros e, através deles, Deus manteria a linhagem humana intacta. Foi então que Deus anunciou seu plano. Darei fim a todos os seres humanos, pois a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Gênesis 6:13. Deus ordenou que Noé construísse uma arca, um grande barco que salvaria sua família e alguns animais do juízo que estava por vir. O resto da humanidade, incluindo os nefilins e os descendentes dos anjos caídos, seria varrido da face da terra. Satanás viu seu plano desmoronando. Ele tentou destruir a humanidade, mas Deus preservou uma linhagem pura para que um dia o Salvador pudesse nascer. O dilúvio veio e destruiu tudo. Apenas Noé e sua família sobreviveram. Mas Satanás não desistiu. Se ele não podia corromper toda a linhagem humana de uma vez, então ele tentaria outro caminho. Depois do dilúvio, a humanidade começou a se espalhar novamente. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Os homens decidiram se unir para construir uma cidade e uma torre que chegasse até os céus. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis 11:4. Esse não era apenas um simples prédio, era um ato de rebelião. Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse pela terra, mas os homens decidiram desafiar essa ordem. Muitos estudiosos acreditam que essa torre era um centro de adoração a falsos deuses, um símbolo da independência do homem em relação ao Criador. Quem poderia estar por trás disso? Satanás. Ele sabia que se conseguisse unir a humanidade sob um único sistema de rebelião, poderia afastá-la de Deus permanentemente. Mas mais uma vez, Deus interveio. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a fazer isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Vamos descer e confundir a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Gênesis 11, 5, 7. Deus confundiu as línguas da humanidade, espalhando os povos pela terra e frustrando os planos de Satanás mais uma vez. Mas o inimigo não desistiria. Ele sabia que se não podia impedir a linhagem do Salvador, então ele tentaria corromper a fé das futuras gerações. E assim iniciou-se uma nova fase da batalha espiritual. Agora veremos como Satanás usou impérios, falsos deuses e religiões pagãs para tentar apagar a promessa do Messias. Agora eu quero saber sua opinião. O que você acha dessa guerra invisível que está acontecendo desde os tempos antigos? Você já tinha ouvido falar sobre os nefilins e a corrupção da humanidade antes do dilúvio? Deixe seu comentário abaixo. Quero saber o que você pensa sobre esse assunto. E claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história impressionante. A ascensão dos impérios e a guerra contra a promessa Satanás. Sempre soube que não poderia vencer Deus em uma batalha direta. Ele não é onipotente nem onisciente. Mas ele tem algo que usa com extrema habilidade: a estratégia da corrupção.
Se ele não podia impedir a linhagem do Messias, então ele tentaria outro caminho: corromper o coração da humanidade através de impérios, falsos deuses e religiões pagãs. E foi exatamente isso que ele fez. Após a confusão das línguas na Torre de Babel, as nações começaram a se espalhar pelo mundo. Mas uma delas manteve o espírito de rebelião vivo: Babilônia. Babilônia não era apenas uma cidade, era um sistema de pensamento, um espírito de oposição a Deus que atravessaria os séculos. Desde os tempos antigos, Babilônia era conhecida por seu misticismo, suas práticas ocultistas e sua obsessão pelo poder. Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Apocalipse 17:5. Este império não surgiu à toa. Ele foi arquitetado para afastar a humanidade do verdadeiro Deus. Os reis babilônicos acreditavam que eram deuses na terra e exigiam adoração. Eles não apenas construíram templos para falsos deuses, mas também perseguiam aqueles que adoravam o Deus verdadeiro. E quem estava por trás disso? O próprio Satanás. Com o passar dos séculos, Deus levantou um povo especial para si: Israel. Através da descendência de Abraão, Deus prometeu que traria ao mundo o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas Satanás não permitiria que isso acontecesse sem luta. Uma das primeiras grandes tentativas de destruir esse povo aconteceu no Egito, onde os israelitas foram escravizados por Faraó. Vejam, o povo israelita se tornou forte e numeroso demais para nós. Precisamos agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. Êxodo 1, 9 e 10. Faraó ordenou que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos, tentando impedir o crescimento do povo de Deus. Mas, mais uma vez, Deus interveio. Moisés, um bebê hebreu que deveria ser morto, foi salvo e criado dentro do próprio palácio do Faraó. Anos depois, ele lideraria Israel para fora do Egito, frustrando os planos de Satanás mais uma vez. Mas a guerra estava longe de acabar. Depois de sair do Egito, os israelitas finalmente receberam a promessa de uma terra própria. Mas Satanás já havia preparado outro ataque. Ele sabia que se não podia destruí-los diretamente, então ele os destruiria por dentro. Assim, ele usou as nações vizinhas para introduzir Israel à idolatria e às religiões pagãs. Deus havia alertado: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19:4. Mas a tentação era forte. Os povos pagãos adoravam deuses como Baal, Astarote e Moloque, e suas práticas eram terríveis: sacrifícios humanos, orgias religiosas e magia negra. Muitos israelitas caíram nesse engano, afastando-se do Deus verdadeiro. Isso abriu brechas espirituais para que o inimigo ganhasse ainda mais controle. Satanás sabia que, se Israel se misturasse com essas práticas, então a linhagem do Messias poderia ser corrompida. E, de fato, esse foi um dos maiores desafios enfrentados pelo povo de Deus ao longo de sua história. Os séculos passaram e Israel enfrentou muitas guerras, mas uma das maiores tentativas de Satanás de destruir esse povo aconteceu no tempo do Império Persa. Durante o reinado do rei Assuero, um homem chamado Amã surgiu com um plano diabólico: aniquilar completamente todos os judeus do império. Disse Amã ao rei Assuero: existe certo povo disperso entre os povos em todas as províncias do teu império, cujas leis são diferentes das dos outros povos e que não obedece às leis do rei. Não convém ao rei deixá-los viver. Ester 3:8. Se esse plano tivesse dado certo, a linhagem do Messias teria sido destruída. Mas Deus levantou uma mulher chamada Ester, que arriscou sua própria vida para impedir esse genocídio. Mais uma vez, o inimigo falhou. Com a ascensão do Império Romano,
Um novo capítulo dessa batalha começou. Roma se tornou o império mais poderoso da história. Era um reino de brutalidade, perseguição e idolatria. E foi exatamente nesse cenário que o Messias prometido nasceu. Jesus veio ao mundo em uma época de grande escuridão espiritual. Satanás tentou de tudo para impedir seu nascimento. Quando Jesus nasceu, Herodes ordenou a morte de todos os bebês em Belém, na tentativa de assassinar o Salvador antes mesmo que ele crescesse. Então, Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e arredores, de acordo com o tempo que ele havia descoberto com os magos. Mateus 2,16. Mas, como sempre, Deus estava no controle. José e Maria fugiram com Jesus para o Egito, frustrando os planos do inimigo. Satanás perdeu mais uma vez, mas ele ainda tinha uma última carta na manga. Agora, vamos mergulhar nos últimos momentos dessa batalha, desde as tentações de Jesus até o momento mais decisivo da história, a cruz. Se você chegou até aqui, isso significa que esse conteúdo está sendo valioso para você. Então, não perca os próximos capítulos dessa história incrível. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para continuar essa jornada e descobrir como essa batalha chegou ao seu momento mais intenso. O último golpe de Satanás e a vitória do Messias. Desde o momento em que Jesus nasceu, Satanás sabia que estava diante de seu maior desafio. Todas as suas tentativas anteriores de impedir a linhagem do Messias falharam. Mas agora, o Filho de Deus estava na terra. E o que Satanás fez? Ele preparou suas armas mais poderosas para tentar derrotar Jesus antes que ele cumprisse sua missão. Após ser batizado por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, completamente isolado. Era o momento perfeito para Satanás atacar. Então o diabo o levou a um lugar alto e, num instante, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 5, 7. Aqui vemos algo surpreendente. Satanás oferecendo a Jesus os reinos do mundo. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que Jesus veio para estabelecer um reino eterno. E essa era uma tentativa de desviar o Messias de seu propósito. Se Jesus aceitasse, ele evitaria a cruz, mas também perderia a humanidade para sempre. Mas a resposta de Jesus foi firme. Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Lucas 4:8. Satanás tentou usar o poder da fome, a ambição pelo domínio e até mesmo a própria palavra de Deus para enganar Jesus. Mas todas as suas artimanhas falharam. Jesus permaneceu intocável e Satanás foi obrigado a recuar. Mas ele não desistiria tão fácil. Por onde Jesus passava, o inferno tremia. Os demônios que antes possuíam pessoas e dominavam regiões, agora gritavam desesperados ao verem Jesus se aproximando. Um dos momentos mais impactantes foi quando Jesus chegou a um homem possesso por uma legião de demônios. Ao ver Jesus, ele gritou e prostrou-se diante dele, exclamando em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Lucas 8:28. Isso é incrível. Satanás tinha aterrorizado a humanidade por milhares de anos, mas agora era ele quem estava aterrorizado. Os demônios sabiam que Jesus tinha o poder de expulsá-los, destruí-los e condená-los para sempre. E o que aconteceu? Jesus ordenou que saíssem e eles foram expulsos instantaneamente. Pela primeira vez na história, as forças das trevas estavam fugindo. Isso mostrava que o reino de Deus estava sendo estabelecido e Satanás estava sendo derrotado. Mas o inimigo ainda tinha uma última jogada.
Satanás sabia que não podia derrotar Jesus diretamente. Então, ele tentou usar os próprios homens para matá-lo. Os fariseus, que eram líderes religiosos, foram manipulados pelo inimigo para odiar Jesus. Eles sentiam inveja, temiam perder o poder e não aceitavam as palavras do Messias. Satanás também entrou no coração de Judas, levando-o a trair Jesus por 30 moedas de prata. O plano parecia perfeito. Jesus seria traído, preso e condenado. Injustamente, seria açoitado, humilhado e forçado a carregar uma cruz. Seria crucificado como um criminoso, abandonado por todos e, finalmente, morreria. Quando Jesus estava na cruz e deu seu último suspiro, Satanás acreditou que havia vencido. Aquele que deveria governar o mundo estava morto, o inferno parecia estar em festa. Mas o que Satanás não sabia é que, ao matar Jesus, ele estava assinando sua própria sentença de derrota. Ele despojou os poderes e as autoridades e os expôs publicamente à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Na cruz, Jesus pagou pelo pecado de toda a humanidade. Ele anulou o poder de Satanás sobre os homens, destruindo sua acusação contra nós. E 3 dias depois, o impossível aconteceu. Jesus ressuscitou. A morte não pôde segurá-lo. O inferno não pôde derrotá-lo. A cruz, que parecia ser a maior vitória de Satanás, se tornou sua maior derrota. O Messias venceu. O destino de Satanás está selado. A vitória final de Cristo após a ressurreição, Jesus declarou: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra." Mateus 28:18. Isso significa que ele reina agora, e Satanás já está derrotado. Mas então, por que ainda vemos tanto mal no mundo? Porque Satanás está vivendo seus últimos dias. Ele sabe que seu tempo está acabando. Por isso, ele tenta enganar e destruir o máximo de pessoas possível antes do fim. Mas a Bíblia já nos revela seu destino final. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Apocalipse 20:10. A guerra entre Deus e Satanás já tem um vencedor. O Messias triunfou, e um dia ele voltará para reinar para sempre. Agora que você conhece essa incrível história de guerra espiritual e vitória final, eu quero saber sua opinião. Você já imaginava que toda a história da humanidade foi marcada por essa batalha espiritual? O que mais te surpreendeu nesse roteiro? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Eu leio todos os comentários e se ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Clique em inscrever-se e ative as notificações para continuar acompanhando mais conteúdos como este.